Você percebe como sua necessidade de estar sempre certo está destruindo seus relacionamentos? Como você transforma cada conversa em um campo de batalha onde precisa vencer? Como você não consegue deixar passar nenhum comentário sem corrigir, nenhuma opinião diferente sem argumentar, nenhuma discussão sem ter a última palavra? E aqui está a pergunta que você precisa responder com honestidade brutal. O que você realmente ganha quando prova que está certo? Uma sensação momentânea de superioridade, um boost efêmero no ego? E o que você perde? Respeito das pessoas, conexões genuínas, paz interior, energia que poderia ser investida em coisas que realmente importam. A verdade é que sua obsessão em ter razão não é força, é fraqueza disfarçada. É insegurança profunda tentando se validar através de vitórias verbais. É ego frágil que não suporta a possibilidade de estar errado, porque confunde estar errado com ser inferior. E enquanto você está preso nesse ciclo, você está perdendo o que realmente importa: crescimento real, relacionamentos autênticos, sabedoria verdadeira. Os estoicos entenderam há mais de 2000 anos algo que pode transformar completamente sua vida. A necessidade de ter razão é prisão do ego, e liberdade vem de soltar essa necessidade. Hoje vou te mostrar exatamente por que você é viciado em estar certo, qual o custo real desse vício e, mais importante, como se libertar. Como desenvolver a força de caráter para admitir quando está errado, para deixar outros terem a última palavra, para valorizar verdade acima de ego. Está pronto para parar de precisar ter razão e começar a viver livre? Então preste atenção, porque o que vou compartilhar pode salvar seus relacionamentos e sua sanidade. Mas antes de mergulharmos nessa transformação necessária, deixe-me contar uma história que ilustra perfeitamente o custo de sempre precisar ter razão. Havia 2 viajantes atravessando um deserto. Um era jovem e, orgulhoso, sempre precisava provar que sabia mais. O outro era mais velho e sábio, falava pouco, mas observava muito. Em certo ponto, chegaram a uma bifurcação. O jovem olhou rapidamente e declarou com certeza absoluta: "O caminho da direita é o correto, eu sei disso." O homem mais velho olhou para o céu, para as marcas no chão e calmamente sugeriu: "Acho que o caminho da esquerda é mais seguro." O jovem ficou ofendido. "Você está dizendo que estou errado? Eu estudei mapas, eu sei o caminho." E sem esperar resposta, seguiu pela direita. O homem mais velho suspirou, olhou mais uma vez para os sinais ao redor e silenciosamente seguiu pela esquerda. Horas depois, o jovem se encontrou em um penhasco sem saída. Ele havia seguido suas certezas direto para um beco sem saída. Exausto e com o ego ferido, teve que voltar todo o caminho. Quando finalmente encontrou o homem mais velho descansando em um oásis no caminho da esquerda, ele esperava um sermão, uma confirmação de que o velho estava certo e ele errado. Mas tudo que o homem mais velho disse foi: "Fico feliz que você chegou bem. Sente-se, descanse." O jovem confuso perguntou: "Você não vai dizer que estava certo e eu errado?" O velho sorriu: "Eu prefiro chegar ao destino do que provar que tinha razão sobre o caminho." Você prefere ter razão ou chegar onde quer ir? Essa pergunta silenciou o jovem, porque ele percebeu que sua necessidade de ter razão havia desperdiçado horas do seu dia, havia desgastado sua energia, havia colocado seu ego acima do seu objetivo real. Essa é a sua vida. Quantas vezes você escolheu ter razão em vez de chegar onde quer ir? Quantas relações você prejudicou? Quanto tempo você desperdiçou? Quanto crescimento você perdeu? Então, vamos começar entendendo por que você faz isso. Por que você tem essa necessidade compulsiva de estar sempre certo? Há várias razões psicológicas profundas. Primeira razão: você confunde estar certo com ter valor. Em algum momento, provavelmente na infância, você aprendeu que ser inteligente, saber as respostas e estar certo era o que te tornava valioso. Talvez seus pais elogiassem apenas quando você acertava. Talvez professores te valorizassem por ser o aluno com respostas certas, e você internalizou:
Meu valor está em estar certo. Então agora, como adulto, você luta ferozmente para provar que está certo porque inconscientemente acredita que estar errado diminui seu valor. Mas isso é ilusão. Seu valor é intrínseco, não dependente de quantas vezes você está certo. Segunda razão. Você tem medo de ser visto como fraco ou ignorante. Você equaciona admitir erro com fraqueza. E em um mundo competitivo, você não quer parecer fraco. Então, você defende suas posições até a morte, mesmo quando internamente percebe que pode estar errado. Mas aqui está a ironia. A verdadeira força está em admitir erro. Pessoas fracas não conseguem. Pessoas fortes admitem, aprendem e crescem. Terceira razão. Você transformou discussões em questões de ego. Não é mais sobre o tópico, é sobre você versus o outro. E perder a discussão significa perder para eles. E seu ego não tolera isso. Quarta razão. Você está viciado na sensação de superioridade. Quando você prova que está certo e o outro errado, há um rush de dopamina. Você se sente superior, inteligente, vitorioso. E como qualquer vício, você busca esse feeling repetidamente. Os estoicos tinham visão completamente diferente sobre isso. Para eles, estar certo era secundário. O que importava era virtude, sabedoria, justiça, coragem, temperança. E eles entendiam que a verdadeira sabedoria frequentemente significa reconhecer os limites do seu conhecimento. Sócrates, que influenciou muito o estoicismo, disse: "Só sei que nada sei." E isso não era falsa modéstia. Era reconhecimento honesto de que quanto mais você aprende, mais percebe quanto não sabe. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia em suas meditações sobre seus próprios erros. Ele não fingia ser perfeito ou sempre certo. Ele refletia diariamente sobre onde havia errado e como poderia melhorar. Imagine isso. O homem mais poderoso do mundo admitindo seus erros privadamente todas as noites. Isso é verdadeira força. Epicteto ensinava que quando alguém te corrige, você deveria agradecer, porque eles te deram oportunidade de aprender algo que você não sabia. Se você estava errado e agora sabe a verdade, você ganhou, não perdeu. Mas seu ego diz o oposto. Admitir erro é perder. Então, você fica preso. Sêneca escrevia sobre como pessoas inseguras lutam ferozmente em discussões porque precisam provar valor. Pessoas seguras podem admitir erro facilmente, porque sabem que isso não diminui quem são. Então, o caminho estoico é desenvolver segurança interna tão sólida que você não precisa mais de vitórias verbais para se sentir valioso. Agora vamos falar sobre o custo real de sempre precisar ter razão. Porque você precisa ver claramente o que isso está te custando. Primeiro custo: relacionamentos. Ninguém quer ficar perto de alguém que sempre precisa estar certo. É exaustivo. É como andar em campo minado onde qualquer coisa que você diz pode iniciar uma discussão que a outra pessoa precisa vencer. Com o tempo, pessoas param de compartilhar opiniões com você. Param de ter conversas profundas. Tornam-se superficiais porque é mais seguro. E você fica isolado, cercado de pessoas que concordam superficialmente, mas não se conectam genuinamente. Segundo custo: crescimento. Quando você sempre precisa estar certo, você para de aprender. Porque aprendizado requer admitir que você não sabe algo. Requer estar aberto para estar errado. Mas você está fechado, defendendo suas posições, não permitindo que nova informação entre. Então você fica estagnado, repetindo os mesmos padrões, cometendo os mesmos erros porque não pode admitir que precisa mudar. Terceiro custo: energia. Brigar para ter razão o tempo todo é exaustivo. Consome energia mental e emocional tremenda. Energia que poderia estar sendo investida em criar, construir, crescer. Mas você está gastando em discussões inúteis, tentando provar pontos que no final não importam. Quarto custo: reputação. Pessoas que sempre precisam ter razão são vistas como inseguras, difíceis, egocêntricas. Mesmo quando você está tecnicamente correto, a forma como você insiste em provar isso
te faz perder respeito. Quinto custo: paz interior. Você vive em estado de tensão constante, sempre pronto para defender, sempre alerta para ser contrariado. Você não pode relaxar porque cada conversa é campo de batalha potencial. Então, como você para? Como você se liberta dessa necessidade compulsiva de ter razão? Primeiro passo: reconheça o padrão. Você precisa começar a perceber quando está fazendo isso. Quando você sente aquela urgência de corrigir alguém, de argumentar seu ponto, de ter a última palavra, pause. Simplesmente note: lá está a minha necessidade de ter razão de novo. Não se julgue, apenas observe. Segundo passo: pergunte-se: isso realmente importa? Na maioria das discussões onde você está lutando para ter razão, o tópico não importa realmente. É ego, não substância. Então, antes de entrar em modo batalha, pergunte: em 5 anos isso vai importar? Se não, deixe ir. Terceiro passo: pratique dizer: eu não tinha pensado assim. Ou pode ser: ou você tem um ponto interessante. Essas frases desarmam discussões e abrem espaço para diálogo real, e não diminuem você. Na verdade, mostram maturidade e segurança. Quarto passo: separe sua identidade de suas opiniões. Você não é suas opiniões. Então, quando alguém discorda de uma opinião sua, eles não estão atacando você. Eles estão discordando de uma ideia. E ideias podem ser exploradas, questionadas, mudadas, sem que isso afete quem você é fundamentalmente. Quinto passo: cultive curiosidade genuína. Em vez de entrar em conversas querendo provar seu ponto, entre querendo aprender. Faça perguntas, busque entender perspectivas diferentes. E quando você faz isso genuinamente, a necessidade de ter razão desaparece naturalmente. Sexto passo: pratique admitir pequenos erros deliberadamente. Você estava errado sobre que horas era algo. Admita. Você errou um fato. Corrija-se. Você estava enganado sobre um detalhe. Reconheça. Pratique isso em situações de baixo risco para construir o músculo de admitir erros sem que seu ego entre em colapso. E você vai perceber algo libertador. Nada de ruim acontece quando você admite estar errado. O mundo não acaba. As pessoas não te respeitam menos. Na verdade, frequentemente te respeitam mais. Sétimo passo: desenvolva sua autoestima independente de estar certo. Trabalhe em saber quem você é fora de suas opiniões e conhecimentos, seu valor como ser humano, suas qualidades de caráter, suas ações e impacto no mundo. Quando você tem essa base sólida, estar certo ou errado sobre coisas específicas se torna irrelevante para sua autoimagem. Oitavo passo: lembre-se de vezes em que você estava absolutamente certo sobre algo e depois descobriu que estava completamente errado. Todos temos essas memórias. Use-as para cultivar humildade intelectual, para lembrar que certeza não é o mesmo que verdade. Nono passo: observe pessoas que você respeita e veja como elas lidam com estar erradas. As melhores pessoas, as mais sábias, admitem erros facilmente. E note como isso não diminui, mas aumenta o respeito que você tem por elas. E aqui está o que acontece quando você finalmente solta essa necessidade de sempre ter razão. Primeiro, seus relacionamentos se transformam. As pessoas começam a se abrir com você porque não têm mais medo de julgamento ou correção constante. Conversas se tornam mais ricas, mais honestas, mais conectadas. Segundo, você aprende exponencialmente mais rápido, porque agora está aberto a estar errado, o que significa que está aberto a aprender. Cada correção é oportunidade, não ameaça. Terceiro, você sente uma leveza que havia esquecido que existia, porque não está mais carregando o peso de defender todas suas posições o tempo todo. Você pode relaxar, pode ser curioso, pode mudar de ideia sem crise existencial. Quarto, você ganha respeito genuíno, porque as pessoas veem alguém seguro o suficiente para admitir quando não sabe, quando errou, quando mudou de ideia. E isso é raro e admirável. Quinto, você desenvolve sabedoria real.
Não aquela pseudo-sabedoria de alguém que acha que sabe tudo, mas a verdadeira sabedoria de alguém que sabe quanto não sabe e está sempre aprendendo. Sexto, você finalmente experimenta paz interior, porque não está mais em guerra constante tentando defender território do ego. Você pode simplesmente ser, sem precisar provar nada. Deixe-me compartilhar algo que pode mudar completamente sua perspectiva. A necessidade de ter razão é, no fundo, medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de ser exposto como ignorante. Medo de perder respeito. Mas todos esses medos são baseados em ilusão. Ilusão de que seu valor depende de conhecimento perfeito ou de nunca errar. Quando você percebe que você é valioso, independentemente de quantas vezes está certo, esses medos perdem poder. E então você pode finalmente ser livre. Livre para explorar ideias sem precisar defendê-las até a morte. Livre para mudar de opinião quando apresentado a melhores argumentos. Livre para dizer não sei sem vergonha. Livre para estar errado sem que isso destrua você. E essa liberdade é infinitamente mais valiosa que qualquer vitória em discussão. Os estoicos viviam essa liberdade. Marco Aurélio, o homem que poderia ter insistido em estar sempre certo por pura autoridade, escolhia a humildade, escolhia ouvir conselheiros, escolhia mudar de ideia quando convencido, e isso o tornou um dos maiores líderes da história, não porque sempre tinha razão, mas porque tinha sabedoria de reconhecer quando não tinha. Então aqui está meu desafio para você. Pelos próximos 7 dias, toda vez que você sentir vontade de corrigir alguém, de argumentar seu ponto, de provar que está certo, pause, respire e escolha conscientemente deixar passar. Não participe da discussão. Não corrija o pequeno erro factual. Não argumente seu ponto de vista. Simplesmente deixe e observe o que acontece. Observe como você se sente. Observe como os outros respondem. Observe se o mundo realmente colapsa porque você não insistiu em ter razão. E no final da semana reflita. O que eu ganhei deixando ir? E o que eu teria perdido se tivesse insistido em ter razão? Eu garanto que você vai descobrir que ganhou muito mais do que perdeu. Você vai descobrir que a pessoa mais importante que você precisa convencer de que você tem valor não são os outros, é você mesmo. E você não convence isso através de estar sempre certo. Você constrói isso através de caráter, através de integridade, através de crescimento constante. E crescimento requer admitir quando você está errado e aprender com isso. Se esta mensagem tocou você, se você reconheceu sua própria necessidade de sempre ter razão e quer mudar isso, deixe seu like agora. Isso me mostra que este conteúdo está fazendo diferença real. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber mais sabedoria estoica que pode transformar sua vida. Nos comentários escreva apenas: eu escolho crescimento sobre ego. Assim saberei que você está comprometido em soltar essa necessidade destrutiva. Até o próximo vídeo, meu amigo. E lembre-se, você não precisa ter razão o tempo todo. Você só precisa estar aberto à verdade, onde quer que ela te leve. E às vezes, ela te leva a perceber que você estava errado. E isso não é fracasso, é crescimento.